Boa noite a todos, galera do segundo ano. Vamos a mais uma aula de biologia, Briófitas e Pteridófitas, capítulo 5, certo? Do livro de vocês. Inicia-se aí na página 61. As briófitas são plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, que vivem em lugares úmidos e sombrios. Uma das características mais marcantes das briófitas é a ausência de vasos para a condução de nutrientes. Briófitas, os nutrientes transportados de célula a célula por todo o vegetal. Por essa razão, não são encontradas plantas desse grupo muito grande. As briófitas, o transporte de água de células a célula é muito lento. Os músculos e as hepáticas são os principais representantes das briófitas. As briófitas não têm raiz e fixam ao solo por meio de filamentos, chamados rizóides, que absorvem a água e os sais minerais do que o vegetal necessita. A reprodução delas apresenta duas fases, assexuada e sexuada. Os musgos verdes, que podem ver no muro, por exemplo, são plantas assexuadas que representam a fase chamada de gametófito, isto é, fase produtora de gametas. As briófitas também elas têm o gametófito masculino, que produz gametas móveis, com flagelos chamados de anterozoides. Já o feminino produz gametas imóveis, que são chamados de osferas. Levados pelas gotas de chuva, os arteroides alcançam a planta feminina e nadam em direção à osfera. Então, existe uma diferença nas briófitas? Existe. Por quê? Porque o gametófito dela, masculino, ele produz gametas móveis, como visto no resumo, que esses gametas móveis, como flagelos, são chamados de anterozoides. O embrião dela se desenvolve originando a fase assexuada, chamada de esporófito, isto é, a fase produtora dos esporos, quando os esporófitos possuem uma haste de uma cápsula, no interior da qual formam-se os esporos. Quando esses esporos estão maduros, são liberados para germinar no solo úmido. Cada esporo desse pode formar uma espécie de broto, chamado de protonema. Cada protonema, por sua vez, desenvolve-se e origina-se um novo musgo verde, que esse musgo verde pode ser chamado de gametófito. A reprodução dessas briófitas, então. Aí tem na reprodução os gametas, como vocês podem observarem, formando a fecundação, a fase de mitose. As pteridófitas já foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos para conduzir nutrientes. Assim, possui raiz, caule e folhas verdadeiros. São tranqueófitas, a diferença das algas e dos musgos. A água das raízes é transportada para a folha do meio dos condutores constituídos por célula. A maioria dessas pteridófitas é terrestre e habita de preferência em lugares úmidos e sombrios. A samambaia e a avenca podem viver sobre outras plantas, mas sem prejudicá-las. Por quê? Porque elas são plantas sem sementes. Então, como as briófitas se reproduzem por meio de um ciclo que apresenta uma fase assexuada e outra sexuada, o esporófito é a planta propriamente dita, possui folhas separadas em folíolos na forma de penas. A reprodução delas existe em certas épocas, na superfície superior das folhas de samambaia, formam-se pontos escuros, chamados de soros, onde se produzem os esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros abrem-se, deixando e cair no solo úmido. Então, pessoal, como todo mundo é do conhecimento de todos, as samambaias elas são plantas que elas não gostam de solo, muito solo. Elas vivem no solo da terra, ou seja, elas gostam de lugar úmido, de lugar que nem esteja muito molhado e nem esteja muito quente.
Cada esporo, então, pode germinar e originar um prótalo. O prótalo é uma plantinha bem pequena em forma de coração. O prótalo também é uma planta assexuada, aliás, sexuada, produtora de gâmetas, por isso representa a fase chamada de gametófito. No prótalo formam-se os asterozoides e as osferas. O asterozoide que se desloca-se em água, nada em direção à osfera, fecundando-a. Surge então o zigoto. E esse zigoto se desenvolve, transformando-se em uma nova samambaia. Quando adulta, essa planta forma soros, iniciando um novo ciclo de reprodução. Aqui está o esquema da reprodução, como ela se transforma. Aqui também ela vai ter uma reprodução. Lá no livro de vocês, na página 65, nós vamos ter aí, ó, a forma mais característica de reprodução, que é a alternância de gerações, ó, aterozoide, forma-se a mitose, a mitose forma-se o esporófito forma-se o esporângio, o esporângio forma-se o esporófito gametófito, vem aí, ó, opérculo, esporângio maduro eliminando esporos, esporos germinando mitose, prontonema, mitose novamente, e os gametófitos, que são as raízes que saem da terra, certo? Então, chegando aqui nessa página, a página 65, tem toda a parte da reprodução. A classificação, como elas se classificam, ó. Briófitas, que são os musgos, hepaticae e Anthorectae, que são os antóceros. Essas classificações mais recentes estão distribuídas em 3 filos, que são aí, ó, briófitas, hematófitas e Anthoceropta. As briófitas são os musgos, hepatriófitas são as hepáticas e antessorófita são os antóceros. No entanto, esses termos são bem diferenciados, mas aqui está a foto das plantas. Planta hepática. Aqui nós temos, ó, inferior das folhas, a sementinha, os botões, a samambaia de tamanho variado, que é aquela que cresce a 3 metros de comprimento, a venca, que são as folhas de 30 a 60 centímetros, as salvínices, que são as folhas entre 1 centímetro e 5 centímetros. Esses são os exemplos das pteridófitas.